Assim, para o potencial que o tinha, eu sinto que esse final definitivamente deixou a desejar. Mas vamos conversar sobre. Infelizmente, é mais uma série da Netflix que não tem um final tão bom. Eu finalmente consegui terminar de assistir a 5ª e última temporada de You para poder trazer minha crítica para vocês. Infelizmente, eu não tive acesso antecipado aos episódios e por essa razão a crítica só vai chegar agora, e já destaco que o vídeo de hoje vai ter muitas spoilers. E eu já vou começar destacando os acertos da temporada. Eu acho que foi um grande acerto ambientar a trama onde tudo começou, trazendo de volta a livraria, a jaula de vidro e alguns personagens que marcaram as temporadas, especialmente a primeira temporada. Apelar para nostalgia foi o maior acerto da temporada. Eu adorei ver novamente o arco da Guinevere Beck, né? Ela sendo trazida de volta. Eu também adorei o fato de ter convidado a atriz para fazer novas cenas de flashback. Eu acho que foi sensacional essa iniciativa de voltar às origens da série. Deixa de ser quadradona. Quadradona? É sério, vovó? Ai. Aliás, foi com a Guinevere que tudo começou, né? Mas teve personagens que eu nem imaginava que iria aparecer e apareceu, como por exemplo o Paco. Foi bem satisfatório ver esse menino de volta, mesmo que por breves segundos. Ai, o Paco ainda é um anjo. Por outro lado, essa surpresa da Guinevere pra mim não foi tão surpresa assim, nem ela nem a Marianne. Como assim? Não entendi. Isso porque esse pôster aqui entregou demais que as atrizes iriam estar de volta. Eu passei a temporada inteira esperando a Marianne aparecer. Eu sabia que em algum momento ela iria aparecer por conta do pôster. E vale destacar que a Love Queen e a Candice não estão no pôster, logo eu acabei deduzindo que elas não estariam nessa temporada, né? Eu pensei, provavelmente só vão trazer as atrizes que estão no pôster. Uma vez, né, que se fosse trazer todas as mulheres da vida do Joe, todas estariam no pôster. Então foi meio pelo caso de dedução. O miserável é um gênio! Eu achei um pouco de burrice, gente, esse lance do pôster, porque como é que tu pega... o Joe teve várias mulheres em sua vida e aí você seleciona algumas mulheres para estar no pôster da 5ª temporada. Fica meio óbvio, né? Que você vai meio que abordar as mulheres que estão no pôster. Isso é muita burrice. Logo, eu pensei, vai ter participação dessas atrizes novamente no projeto. E já que eu mencionei a Love, eu percebi que tivemos poucos flashbacks dela nessa temporada. Eu não sei se teve algum problema interno ou de bastidor. Se alguém souber, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Porém, eu percebi que a personagem foi meio que deixada de lado nessa temporada. Talvez isso aconteceu porque a Love era uma personagem muito querida que eles acabaram tirando da série e talvez eles tenham optado em não mexer mais nessa ferida. A gente vê que o nome da Love é constantemente mencionado na 4ª temporada, porém, né, seria impossível não mencionar o nome dela, uma vez que o Henry é filho dela. Porém, a gente não vê muito flashback dela e parece que a série só menciona ela quando realmente tem que mencionar. A atração acertou em cheio no final do Joe. Eu digo isso porque o Joe não poderia acabar bem, né? O cara é um psicopata e achei legal que a série não passou o pano pra ele nessa temporada. Já no final da 4ª temporada, né, a gente vê que o Joe já estava ali meio que aceitando esse seu lado, nesse lado mais sombrio dele. Ele estava meio que parando de justificar algumas atitudes dele e começando a abraçar mais esse lado dele. E aqui, na 5ª temporada, a gente vê que ele abraça totalmente esse lado, o que eu achei extremamente coerente com a trama. Às vezes você sente falta de quem você era. Era bom livrar o mundo dos babacas. Aqui a gente vê que o Joe gostava e sentia prazer no que ele estava fazendo. A gente viu que o meio que humanizou o Joe em várias temporadas, porém, nessa 5ª temporada, eles meio que acabaram corrigindo esse erro e não passaram o pano para o Joe em momento nenhum. E eu acho que a sua jornada foi muito bem construída ao longo das 5 temporadas. Tem até um momento bem interessante que acontece lá na jaula de vidro, que a Bronte meio que levanta a hipótese de que o Joe fazia isso meio que para provar o seu amor. Você se convenceu de que precisa fazer isso para ser digno de amor. Porém, logo depois, o Joe prova mais uma vez que tudo que ele fazia era porque ele queria e porque sentia prazer em fazer o mal. E tem um momento bem interessante, onde em conversa com a Bronte, ele meio que deixa claro que ela tá caindo em um clichê. E aí eles caíram em outro clichê. Jura? Que clichê? Ela consertou ele. O mesmo clichê que muitas pessoas caíram por achar que esse personagem tinha uma espécie de cura ou uma espécie de redenção ou salvação. Bom, eu falei de vários personagens que voltaram, no entanto, existem também alguns personagens que não voltaram e eu tô lembrado. A personagem da Jenna Ortega, a Ellie, que é irmã da Delilah, infelizmente não apareceu para dar o ar da graça. Eu acredito que a Jenna Ortega não estava com a agenda aberta para fazer essa participação, então acabou ficando essa ponta solta. Mas agora deixa eu conversar com vocês a respeito dos novos personagens.
A atriz que dá vida a Regan e a Maddie é sensacional. Ela já atuou na série True Blood e também na série Histeria, que inclusive eu já trouxe crítica para vocês aqui no canal. Quando eu vi que a atriz estava disponível no elenco, eu fiquei extremamente satisfeito, eu achei sensacional. Isso porque a atriz é incrível e ela consegue interpretar personagens extremamente dúbios, personagens que contrastam muito bem entre o bem e o mal. Eu acho que ela foi brilhante como Regan e Maddie, e adorei quando a Maddie assumiu a identidade da Regan e ambas personalidades meio que se misturavam. Eu não tive escolha! Você quis fazer aquilo! Sobre a Bronte, eu confesso que foi uma personagem que eu não gostei tanto. Eu não tenho nada para falar contra ela, mas acredito que a série deu muito destaque a ela, mais do que o merecido. Eu acho que a Kate poderia muito bem derrubar sozinho o Joe, no entanto, eu entendo o arco que foi construído para a Bronte. Eu acredito que a série quis mostrar que mesmo uma mulher com tanta bagagem intelectual poderia cair nas garras de um cara como o Joe. Mas vamos ser sinceros que a Bronte foi ficando bem burrinha ao longo da temporada. E se tem uma coisa que me incomodou muito foi quando a Bronte assumiu a narração do penúltimo para o último episódio. Todos os episódios de You a gente esteve na cabeça do Joe, né? Porém, no último episódio a gente tem a perspectiva da Bronte. Como eu pude amar você, sabendo o que eu sabia? Eu acredito que não foi legal ou interessante a gente ter a narração dela. Eu acho que foi um recurso que foi meio que burro mesmo para mostrar para o público o que estava se passando na cabeça dela. Porém, eu acho que a atriz é muito boa e conseguia transmitir isso muito bem, sem precisar de uma narração. Eu acredito que essa narração não agregou em nada na série. Para mim estava muito claro que em um dado momento a Bronte queria pegar o Joe. Então eu acho que isso não agregou em absolutamente nada. Uma perda de tempo. Durante todas as temporadas de You, a gente sempre esteve na cabeça do Joe, sempre foi ele que narrava tudo o que estava acontecendo, a gente sempre viu tudo na perspectiva dele. Eu acho que só aconteceu diferente em algum momento com a Love e também com a Guinevere. E porém, esses momentos não me incomodaram, como foi no caso da Bronte, que me pareceu só um recurso para facilitar para o público. Parece mesmo. Eu super entendo essa mudança de perspectiva e às vezes realmente é necessário. Porém, no caso da Bronte, não me pareceu necessário, pareceu apenas que era só para facilitar a vida do público e entender o que se passava na cabeça dela, porém, estava tudo muito óbvio para mim e acredito que para vocês também. E You é uma série que foi deixando várias pontas soltas ao longo do caminho, né? Tivemos urina deixada para trás, tivemos dentes e outros elementos. E nessa temporada, eu fico me perguntando o que aconteceu com o corpo da Regan. Eu passei boa parte dos momentos me perguntando onde o Joe havia colocado o corpo da Regan. Eu acho que essa temporada o Joe ficou bem burrinho em vários momentos e eu fiquei questionando algumas coisas que ele fazia. Eu acho o Joe um personagem astuto e muito inteligente, porém nessa temporada eu sinto que a produção procurou deixar ele um pouco mais burro para poder conseguir fazer as coisas que eles queriam. E por falar em burrice, outra personagem que ficou um pouco burrinha foi a Kate. E embora essa burrice, eu super entendo que foi para fazer um novo arco para a Kate. Nessa temporada, a Kate meio que se vitimiza em vários momentos, porém a gente sabe que ela não é tão boazinha assim. Em vários momentos ela usou o Joe a seu propósito. E pra ser sincero, você matou bem mais gente do que eu. Eu nunca matei uma criança. E claro, não passando pano para o que o Joe fez, porém, ela não é lá uma flor que se cheire. A gente vê que a série meio que passa um pano ali para ela, como se ela não soubesse de fato o que estava acontecendo. Porém, na minha opinião, ela sabia muito bem o que estava acontecendo de fato. Eu acredito que no final da série, a Kate poderia ter tido mais destaque, né? Eu acho que ela tinha muita capacidade para poder derrubar o Joe. E eu acho que ficaria mais coerente com o poder que ela tem. Eu achei bem tosco a Bronte puxar uma arma para o Joe lá naquele lugar, no meio do nada. Para mim não faz o menor sentido, ainda mais naquele momento de pegação. Bom, eu definitivamente não gostei dessa cena. E outro momento tosco foi a Kate sobrevivendo lá no final. Para mim ficou um final bem de novela. Bom, pessoal, eu acredito que como eles acabaram tirando a Love, eles acabaram ficando com medo de mexer com outros personagens que fossem queridos do público. Vale destacar que a Love é uma personagem muito querida e quando a atriz acabou saindo da série, houve muita crítica negativa. Então eu acredito que eles fizeram de tudo para poder não matar ninguém nessa temporada. Pra mim foi muito fora da casinha ela ficar bem depois de tudo. Ela levou uma martelada na cabeça, um tiro na barriga e ainda ficou lá inalando fumaça após muito tempo, né? Isso porque após o Joe sair de lá, ele faz o pedido de casamento para a Bronte, né? E passa todo um tempo para ser socorrida até então. E agora eu vou falar sobre uma coisa que provavelmente vocês gostam muito, que é continuação de série. Possíveis planos para a franquia. Bom, será que vai ter um spin-off do Henry?
Será? Por que o Henry tá falando com a polícia? Porque o Henry é um monstro. A série meio que abordou esse lado um pouco diabólico do Henry, e aí eu como fã já pensei na possibilidade de um possível spin-off. No entanto, eu percebi que era só para desenvolver ainda mais o arco do Joe, não era sobre um Henry e sim sobre o Joe. Eu não acho que vai ter spin-off de You, porém, né, se rolar um possível spin-off de You, eu acredito que vai demorar um bom tempo. E se caso acontecer, que seja por um bom motivo, que tenha uma boa história para se contar, né? Não vale a pena trazer um spin-off apenas para ter mais uma história do universo. E também não vale a pena trazer um spin-off que seja uma história muito semelhante à do Joe, né? Porque cada um tem a sua história. Só mais um capítulo, por favor. Mas eu acho que é um caminho extremamente arriscado. Acredito que eles podem trazer uma história muito parecida com a do Joe, e aí pode ser um grande erro. O que é que vocês acham a respeito disso? Vocês acham que cabe um spin-off de You? Me digam aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E mudando um pouco de assunto, sobre o grupinho da Bronte, que eu havia até deixado de fora, né? Eu havia até esquecido, na verdade. Eu gostei bastante e achei muito incrível. Para algumas pessoas isso pode parecer meio que bizarro, porém existe de fato pessoas que ficam na internet meio que ajudando a combater o crime. E é muito legal que na vida real existam pessoas que têm empatia com outras pessoas mesmo sem conhecer, né? Esse documentário aqui da Netflix traz uma história que é bem semelhante a essa que acontece na série U e que, a propósito, vale muito, muito a pena você conhecer. Então, pra você que achou meio que mirabolante um grupo de pessoas querendo combater um psicopata, não é não. Isso de fato pode acontecer na vida real. Outro ponto que eu quero destacar aqui para vocês é que o terapeuta da Guinevere, o pai do Clayton, não era lá um personagem também muito bonzinho. E mais uma vez eu ressalto aqui que não tô passando pano pro Joe, porém esse terapeuta era um verdadeiro abusador e parece que a série acabou deixando de lado esse detalhe, né? Porque a gente vê que em vários momentos há uma passação de pano para esse terapeuta, porém ele não era lá flor que se cheire. E é isso, pessoal, entre vários acertos e vários erros, You marcou o ano de 2018 de muita gente, seja no Lifetime ou depois, né, quando entrou na Netflix, a série foi finalmente embora. You esteve por vários e vários anos na nossa vida, né? Durante todo esse tempo, muita coisa aconteceu, muita coisa rolou, muita gente se formou. Eu estava no 3º ano da faculdade quando comecei a acompanhar You. Eu sei que a série está no imaginário de muitas e muitas pessoas. Acredito que o final da série poderia ter sido mais grandioso, uma vez que a série tem um potencial incrível. Eu não consigo dizer o que faltou na cena final, mas eu sinto que faltou alguma coisa. E no final, o Joe termina sem filho e termina sem ninguém, né, lá na cadeia. Porém, eu acho que o final da série poderia ter sido ainda mais grandioso. Acho que poderia ter tido uma narração bem mais emblemática. Eu achei legal o lance de que mesmo depois de tudo, ele continuou recebendo cartas na prisão, o que é muito bizarro, mas também é muito real, né? Eu acho que foi uma crítica bem forte à nossa sociedade, porque existem muitas histórias como essa, e infelizmente essas pessoas ainda são meio que aplaudidas. Talvez o problema não seja eu. Talvez seja você. Então é isso, independente de tudo, eu vou sentir muita falta de You, e agora eu quero saber de você qual a sua experiência com o final de You e também qual a sua experiência com a série. Infelizmente, quando eu comecei com esse canal, a série já estava perto de acabar, então acabou que eu não trouxe crítica de todas as temporadas, infelizmente. Aproveito para agradecer a todo mundo que me acompanha aqui no canal e também aos novos inscritos. Obrigado por sua companhia, e agora que tá se divertir com um desses vídeos aqui, beijos e até a próxima! Eu sei que tô pedindo demais, mas se tivermos um ao outro, temos esperança.